Boa noite, meus irmãos. Para mim é um prazer poder rever os irmãos. Eu estava preparado para ouvir alguém também, né? Falei com o irmão Alberto que ia ter pregadores de fora, né? Irmão Adilson já não é mais de Londrina, né? Mas ele falou que o Adilson falou aqui há pouco tempo, né? Então nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu fico feliz, irmãos, estava pensando nos irmãos cantando aqui, cantando este convite precioso: ó, vem, vem como estás. São palavras simples, são palavras muitas vezes faladas, mas ela tem o mesmo objetivo: trazer o convite da graça de Deus aos corações, para que possam alegrar-se no Senhor. Eu estou muito feliz por esta oportunidade de estar com os irmãos, depois de passar ali pelo acampamento e termos bons momentos de comunhão com os irmãos, rever alguns, conhecer a grande maioria. E Deus tem permitido a mim e a minha família participar de alguns acampamentos. Isso tem sido muito precioso para nós. Vivemos um pouquinho com o povo de Deus. Isso tem nos dado grande satisfação. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1 e o versículo 15. Vamos à leitura. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos ler novamente. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Senhor acrescente a bênção à leitura que nós temos lido, de uma boa compreensão para a nossa edificação nesta noite. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que, pela sua prática, pela sua conduta, embora fosse ele, do ponto de vista de educação, do ponto de vista da sua formação cultural, do ponto de vista do recurso intelectual que tinha, ele era um homem que a nossa sociedade de hoje, podemos pensar que apesar desses séculos que passaram, o apóstolo Paulo não estaria hoje ultrapassado, seria esta a palavra. Mas o apóstolo Paulo, quando ele deparou com a graça de Deus, quando ele deparou com a visitação do poder de Deus na vida dele, naquela viagem para o caminho de Damasco, que está registrado em Atos capítulo 9, este homem, ele mudou a sua maneira de pensar, e todas as suas qualidades, todas as suas virtudes passaram a incomodá-lo. E neste versículo que nós temos acabado de ler, ele se denomina como principal dos pecadores. O que isso tem a ver conosco nesta noite? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em grande parte dela, principalmente no Novo Testamento, nós vemos a chamada aos pecadores. Quando nós olhamos
para aquela porção de Lucas capítulo 5, para aquele acontecimento na casa de Levi, quando o Senhor Jesus Cristo foi interpelado, ainda que não diretamente, mas comentaram como que cochichando com seus discípulos: porque o vosso mestre come com pecadores, com publicanos e pecadores? Eles não estavam falando diretamente com o Senhor Jesus, mas ele deu a resposta: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Quando o apóstolo Paulo se coloca como o principal dos pecadores, este homem teve a oportunidade de encontrar o Senhor Jesus Cristo como Salvador que ele precisava, como Salvador absoluto e suficiente para a sua necessidade que a sua formação não tinha suprido, necessidade que o seu zelo religioso, que era intenso, também não tinha suprido. Depois dele conhecer a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele passou a chamar esta mensagem de fiel. Fiel é a palavra, e digna. Ela é totalmente acreditável. Nós podemos colocar nela toda a confiança. Podemos pensar no apóstolo Paulo, se tivesse de explicar em detalhes, vocês podem colocar nela toda a confiança de vocês. Esta é uma mensagem, uma palavra. Nesta noite, meus prezados, eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isto que ele afirma desta mensagem fiel. Cristo Jesus veio. Nós temos acabado de passar por a data comemorativa do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muito se fala, muito se lembra do dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas se alegram porque ele veio a este mundo. Mas muitas vezes esquecem do motivo para o qual ele veio a este mundo. E nós, nesta porção da palavra de Deus, nós encontramos bem nítido para nós: Cristo Jesus veio ao mundo. A mensagem fiel que Paulo queria transmitir, a mensagem digna de aceitação que ele queria que as pessoas tivessem em suas mentes muito claro, era isso: Cristo Jesus veio ao mundo. Tá, Cristo Jesus veio ao mundo, isso é um fato. Mas Paulo queria que ele tivesse muito claro também em suas mentes. Por quê? Qual a finalidade que Cristo Jesus veio ao mundo? Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. O Senhor Jesus Cristo visitou este mundo como Salvador. Quando nós temos estas coisas em nossa mente, nós podemos pensar na necessidade do homem. Essa necessidade não necessariamente vista por ele mesmo. Porque se nós fôssemos entrevistar nesta avenida, em outra avenida, nas principais avenidas desta grande cidade, ou em qualquer outro lugar, e perguntássemos às pessoas com as mais diferentes palavras, mas buscando o único sentido: você precisa de salvação? As respostas seriam as mais variadas. Nós iríamos encontrar pessoas que diriam que sim. Mas salvação de quê? Eu estou bem. Está tudo bem comigo. Não tem nada de errado. Não está me faltando nada. Está tudo mil maravilhas. Outros diriam: salvação? Para mim? Não. Não tem mais jeito. Eu já perdi todas as oportunidades. Eu sou um caso perdido. Nem minha família vem para mim. E nós temos na nossa sociedade muitas pessoas que elas se consideram
caso perdido. Também nós temos na nossa sociedade muitas pessoas que elas consideram que elas estão muito